Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao segundo episódio do podcast Lições de Casa. Família, educação e conversas que importam. E hoje, mais uma vez, comigo aqui, a de sempre, Michele Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos para a gente bater um papo sobre educação, sobre família, sobre filhos e tudo mais que vier na cabeça. E a gente escolheu um tema hoje, Michele, bem legal, né? Porque existem pequenos comportamentos na escola que mostram muito o trabalho invisível da família na casa dele, né? E a gente escolheu 5 comportamentos que vão demonstrar que o filho é o reflexo da família e que estamos todos no caminho certo. O que você acha dessa ideia? Exatamente assim. Foi difícil a gente pensar 5 comportamentos. Mas hoje a gente vai focar no que as famílias têm feito de bom. Então, tudo que é maravilhoso, que eu vou ter vontade de agradecer às famílias por criar pessoas maravilhosas, a gente gostaria de falar, mas a gente só tem tempo para 5. Michele, assim, escolheu os temas aí, ela fala maravilhoso, bonitinho, mas assim, quem conhece a gente sabe, né? Que eu não Que é maravilhoso. muito com essa ideia dela achar lindo, maravilhoso, porque na minha visão são coisas que deveriam ser normais, mas que hoje tá virando exceção. Com a inversão de valores, o que deveria ser corriqueiro já não é tanto. E vale a pena sempre a gente valorizar o que é bom. Então a gente vai dar louros para as famílias sim, porque elas merecem. Então vamos lá, né? Falar dessas coisas bonitinhas. Então manda aí o primeiro comportamento que a gente selecionou. O comportamento que a gente selecionou é um comportamento que é alunos pontuais. Aqueles alunos que raramente chegam atrasados. Olha que legal, né? Um aluno que chega no horário está virando coisa rara. Então já é um bom trabalho da família. O que você enxerga nisso aí, Michele? Eu enxergo uma gracinha, uma fofura realmente. Quando a gente chega na escola, as aulas começam geralmente às 7h15, ou às 7h30, ou às 7h40, e aquele aluno que se preocupa em chegar no horário. Isso passa para nós uma ideia de que a família se preocupa com todos os detalhes. A educação não está só ligada ao que é aprendido na sala de aula. Ela está ligada a toda a preparação. E chegar atrasado nos lugares é de péssimo tom. Não é uma regra de boa educação, né, Juvenal? Não, tudo bem, assim, né? Eu acho que chegar no horário pontual é obrigação. Mas como a gente falou em inversão de valores, eu vou falar um pouquinho assim, que a gente tem que hoje valorizar a família que faz isso com o filho, Exatamente. Né? E o que eu enxergo na família? Quando a gente fala assim, vamos falar hoje de comportamentos que são reflexo da família. Então eu enxergo que é uma família que também tem organização, né, Michele? Que também se preocupa com esse ponto, Exatamente. Que é a pontualidade. Uma família que se preocupa com pontualidade. Eu já vejo um pai com compromisso, um pai que não gosta de chegar atrasado no trabalho, um pai que não se atrasa na reunião. Então, é o reflexo da família no menino. E eu acho isso muito bacana. E o melhor é a gente entender o seguinte, que você está ensinando o seu filho, fazendo a se mirar em você. Se você sempre sai atrasado para as coisas, ele vai achar que ele pode sempre sair atrasado para as coisas. Então, é uma lição para a vida adulta. Hoje, ninguém quer trabalhar com alguém que chega atrasado. E na escola pode chegar atrasado? E é uma coisa que a gente está vendo muito na internet, né? Muitos memes, assim, né? Os meninos falando, se eu chegar atrasado no Enem, eu não faço prova. Se eu chegar atrasado no aeroporto, eu perco o avião. E os meninos chegam atrasados na escola, né? Então a gente tá virando meio que, assim, gracinha chegar atrasado. E a gente tem que lembrar que é uma função da família, porque nós não temos o poder de ir lá buscar seu filho dentro da casa, né? Então é uma missão da família. A gente enxerga isso como um comportamento que é um reflexo positivo da criação da família. Que o trabalho invisível tá dando resultado. E mais, né? O pai vai ver isso lá na frente, quando o filho tiver trabalhando, lembrar, poxa, eu não posso chegar atrasado, porque eu nunca chego atrasado. Principalmente quando ele quiser chegar no horário e o filho se atrasar e ele não ter com quem falar, né? Pois é. Então, se seu filho sempre chega no horário na escola, nota 10 pra você. Você fez a lição de casa. Tudo bem, eu vou aceitar. Não era pra ser, mas parabéns pras famílias que conseguem trazer seus filhos no horário da escola. Nossa, né? Mas já é um bom Mas parabéns mesmo, porque tá difícil. Vamos lá, então. Primeiro comportamento, então, alunos pontuais. Vamos pro segundo comportamento? O segundo comportamento seria alunos que sabem ouvir e entender um não. Isso tá raro, hein? Nossa, demais, assim. Vamos tirar até de aluno, vamos ouvir a crianças e adolescentes que sabem ouvir e entender um não. Porque hoje está muito difícil você falar um não para uma criança e um adolescente e ele entender que aquilo não pode ser feito por se tratar de uma regra, tá? Não que a gente não queira que nossas crianças e adolescentes sejam questionadores, tudo ok, mas existem regras. A sua casa deveria ter regras, como a escola tem regras e o mundo tem regras. E algumas coisas não são permitidas. Então, não é não. Muitos nãos são nãos. E a gente vê essa dificuldade de ouvir um não, né? Muitos meninos aí entram numa guerra quando ouvem um não.
Não é hora de sair da sala, não é hora de fazer isso, não é hora de você estar no corredor. Então tem meninos realmente que não sabem ouvir não. Então quando a gente vê meninos que ouvem não, como você deixou muito claro, né? Não é não questionar, mas saber quando não é um não. Porque nem todo não tem que ser explicado. Exatamente. Essa é outra grande temática, assim. Os meninos acharem que não tem que ser explicado. Porque se você tem que explicar o não pro menino o tempo todo, pra mim a família também não tá colaborando. Na sua casa talvez não tenha regras, não, né? Não, filho, agora é hora de dormir. Não quero. Não, você tem que dormir. Por quê? Porque... Não, é hora de dormir. Então, assim, pai tem que ter sabedoria. Então, por isso que é muito legal a gente dar esse valor pros meninos saber ouvir não, porque os pais em casa estão ensinando não. Né? É esse não que dá a ideia da frustração, mas que é sabedoria dos pais. É isso que eles têm que entender. E na escola, isso reflete muito, gente. Meninos que fazem birra mesmo, porque um disciplinário, né? Aqueles que cuidam do corredor, né? Da escola, fala: olha, não pode ficar no corredor. Ah, por que eu não posso? Aí tu começa a questionar. A regra do celular na escola, que precisou ser lei, para que algumas escolas conseguissem, não na nossa, mas conseguissem regular o uso do celular. Não pode usar e acabou, aí, né? Um ponto bem legal, assim. Foi um não que tinha que vir através de lei para poder fazer efeito. Porque tinha que explicar por que não pode usar o celular na sala de aula. Olha que absurdo. Então, quando a gente encontra meninos, né, alunos, que ouvem não, e sabem a hora de questionar, porque, em regra, não tem muito questionamento, porque o não da escola é um não de maturidade, é um não de regras, né? Ninguém tá criando aquela regra na hora, fala, não, pode ficar no corredor, por exemplo. Olha, não é hora de sair. As regras são estabelecidas, né? São previsíveis e tudo mais. Então, a família que ensina o filho que não é não, ensina ele a entender e compreender o não, porque na casa ensinou isso, fez a lição de casa e nota 10. E tem visto muito aí, são meninos transformando frustração mesmo, como se fosse um ato de violência contra ele, né? E parece que é tão insignificante, mas dentro da escola isso vira uma guerra. Porque todo mundo que fala não pra ele, ele está sendo perseguido. Meu filho está sendo perseguido porque o professor não deixa ele ir ao banheiro, porque o diretor não deixa usar o celular, porque eu não posso sair da escola a hora que eu quero. Então, né, uma palavrinha que você poderia ensinar seu filho, e que muitos ensinam, que bom, mas que na escola vira um caos. E é perceptível meninos que a família trabalham ou não é verdade? Bastante. A gente reconhece no segundo dia de aula, a gente já consegue perceber. Que a gente não tem problemas, né? Normalmente são meninos que não dão problema porque a família sabe trabalhar ou não. Então, acho que a gente tem que ver também. E o que eu enxergo na família? Família que tem autoridade. Então, assim, o que eu vejo na família? Como a gente falou da pontualidade, então o que eu enxergo na família? Pais que têm autoridade. Pais que dizem não em casa e que às vezes não precisa explicar. Então eu vejo uma qualidade muito bacana nessas famílias que estão realmente de parabéns. Aí eu falo, parabéns sim. Aí eu concordo com você. Aí eu acho muito fofo, como você diz aí. E principalmente pais que criam o filho para o mundo. O mundo tem regras, o mundo tem não. Você não cria seu filho para viver lá debaixo, dentro da sua casa o tempo todo. Então, só o fato dos pais pensarem que os filhos vão precisar enfrentar o não já é motivo de parabéns, mesmo que seja o óbvio. Então, nota 10 para você que ensina seu filho a ouvir um não. Muito legal. Então, segundo comportamento, a gente falou sobre saber ouvir e entender ou não. Muito legal. Vamos para o terceiro comportamento? Esse aqui também, vou te falar, viu, Michele? Tem dado muito problema nas escolas. Não tenho certeza que em todas, não só nas nossas, mas o aluno que assume responsabilidade pelos próprios atos. Aí eu vou falar que é fofo. É muito fofo quando a gente pega... Gente, criança e adolescente vai errar. A gente adulto, nós adultos, erramos o tempo todo. Mas a gente é capaz de reconhecer. As crianças e os adolescentes também passam por isso. Agora, quando você entende, quando você pega uma criança e um adolescente que entende o seu erro e se responsabiliza por ele, do mesmo jeito que ele se responsabiliza pelo seu acerto, é lindo de se ver. Você tá criando um ser humano já diferenciado, com toda certeza. Na verdade, a gente enxerga muito essa característica, assim. Hoje eu estava no cursinho, né, no pré-vestibular, e falei sobre isso com as turmas, assim. A questão de responsabilidade. A gente vê muitos meninos, assim, que tentam tirar a responsabilidade, e aí eu fui até um pouco forte com eles, porque já são meninos maiores, né, 19 anos, 18 anos, entenderem que o fracasso, ele não é um problema. O fracassado, sim. E eu vejo no fracassado a falta da responsabilidade. Uma característica muito comum de quem tá fracassado. Gente, fracasso todo mundo passa. Não passei no vestibular, né? Perdi ali um negócio. Isso acontece.
mas eu não posso ser fracassado. E aí eu entro com a ideia da responsabilidade. Porque eu percebo que meninos que começam a fracassar e colocar a culpa em outro e não enxergar os seus problemas, eu vejo falta de responsabilidade. É porque a gente tá vivendo a era da terceirização, né? Nunca é minha culpa, sempre é culpa do outro. Então, se eu tirei uma nota ruim, a culpa é do professor. Se eu não entreguei a tarefa, é porque minha mãe não me lembrou da tarefa. Exato. Se eu perdi a minha mochila, é porque a escola não cuidou da minha mochila quando deveria ter sido cuidada. Então, a gente ensina com esses pequenos atos que tudo é responsabilidade de alguém e nada é responsabilidade sua. Como que a gente vai criar um adulto funcional, e olha que o mundo está precisando de adultos funcionais, que não se responsabilizam pelas suas próprias ações. Isso aí é muito característico na escola. Que, inclusive, a família que os filhos aprenderam sobre responsabilidade não dão um pingo de trabalho. Eles perdem as coisas, eles mesmos procuram na escola, né? Quando chega na gente é porque já achou, ou porque realmente não achou ou porque mesmo. É um caso extremo. Extremo de, né, a gente desconfiar que algum coleguinha pode ter pegado sem querer e levou pra casa. Então, assim, mas os meninos que a família ensina sobre responsabilidade não dão um pingo de trabalho com a gente. É engraçado. Esses 5 comportamentos são de meninos excepcionais na escola, que não dão trabalho e são de bons resultados. É incrível. Então a gente tá no terceiro. E a gente começa a enxergar que para ser um aluno excepcional, fazer o básico já é um bom começo. E né? A responsabilidade mesmo, né? Tá chegando atrasado, a culpa é do pai. Não fez atividade, minha mãe não me lembrou. Perdi o material, a culpa é da escola. E tem famílias que apoiam, tá? Então, por isso que a gente tem famílias que reforçam, porque tem famílias que quando o filho é advertido, isso acontece em todos os ambientes, né? Então, quando o filho é advertido, vem buscar um culpado para esse comportamento, mas ele só fez isso porque o outro fez isso também. Porque o professor falou isso, porque... Então, assim... Você percebe que é uma cadeia de terceirização. Isso é muito sério. É interessante, a gente... Sempre que você fala comigo, eu fico muito preocupado de ser um fato isolado das nossas escolas. Mas eu fico olhando assim os memes na internet, né? Então, tudo vira... Um meme mesmo que um rapaz de mulher falando assim, como é que foi? Ele bateu no coleguinha, mas o que o coleguinha fez com ele? Né? Eu lembrei desse meme aqui agora. É muito verdade. Assim, né? Acontece muito. Como é que é? Não, eu quero o material dele que sumiu aqui na escola porque vocês são responsáveis. E a gente vê esses memes na internet, mas que acontecem em todas as escolas. Gente, a responsabilidade é um princípio básico para o seu filho viver em sociedade e ter sucesso. Porque assim, ele pode viver sem responsabilidade. Eu vejo que pode, mas não vai ter sucesso. Mas seu menino vai depender de você o tempo todo. Você está criando seu filho para quê? É para ele. Novamente, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de vida de verdade. Não, o sucesso que eu falo é família. Será que ele vai conseguir ter mulher, né? Ter uma família, um bom trabalho, não assumindo as suas responsabilidades no dia a dia? E o mais interessante é que às vezes a gente reclama dos adultos e acaba criando filhos que serão os adultos de que nós reclamamos hoje. É verdade. É porque tem criança, engraçado, tem criança que na cabeça dele ele nunca erra, né? Porque sempre tem algum adulto errando no lugar dele. Então ele nunca errou. Quem errou foi a mãe, foi o pai, isso vem com o princípio de consequência. Erros têm perdão, mas também tem consequência. Isso é muito certo. E a gente sempre tem discutido isso com os pais, que uma coisa que não pode perdurar num ser humano funcional é achar que ele está impune a qualquer coisa. Isso gera falta de caráter. Então, se você ensina seu filho que errar tá ok, mas que tem consequência pra cada erro, nota 10 pra você, você faz a lição de casa. Cara, esse aí eu tenho que tirar meu chapéu, né? Se fosse nota no 10, Gil, 100 mil, 1 milhão. Se fosse no Raul Gil, eu ia tirar o chapéu pra esse pai que ensina respeito pro seu filho, né? E quando a gente fala pai, a gente fala da família toda. Né? Os pais que ensinam responsabilidade pros seus filhos. Então, se eu tivesse um Raul Gil, eu tirava o chapéu. Pra quem é dessa época, né, do Raul Gil, né? Lição de casa bem retrô, então dá pra lembrar aí. Então, perfeito. E a gente chega a famílias, né, que estão criando filhos pro mundo. Pro mundo. Eu vejo essa característica numa família que tá criando filho pro mundo de uma maneira excepcional. Vamos lá, então, pro quarto comportamento. O aluno que respeita adultos, mesmo quando ninguém está olhando. Agora fala se isso não é fofo. Aquele aluno que chega e dá bom dia. Que dá bom dia para todo mundo, que passa desde a portaria, e ainda bem que nós temos alunos muito fofos, a gente tem muitos alunos assim, que dá bom dia desde a portaria, passa pelas meninas da limpeza, pelos meninos da limpeza, que respeitam o professor, que batem na porta antes de entrar na sala da coordenação, que respeita as colegas, né, que carrega o peso quando vê uma menina carregando um peso. Então, são gentilezas
que hoje parece que está fora de moda, mas que a gente enxerga na família um valor muito importante, que é ensinar o respeito pelo outro, e não só pelo mais velho. Esse aí, Michele, esse comportamento aí, assim, é um comportamento que eu vejo muito nos alunos, assim. São raros os casos de meninos... Ainda bem, nós somos premiados. Mas eu acho que, pelo menos nas nossas escolas, eu vejo que a gente não tem muito problema. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse ponto aí, sabe, de respeitar quando ninguém tá olhando, eu acho que é uma coisa mais legal pra gente falar. É o menino que respeita aquele que não precisa dar nada pra ele, que não pode dar nada pra ele. Por exemplo, a tia da limpeza, por exemplo. Quando ele olha pra ele olha pra uma coordenadora pedagógica ou pro professor, talvez ele fale assim, não, aqui eu não posso ser grosso porque eu posso perder ponto, vou falar com minha mãe. Mas quando ele vê uma tia da limpeza, por exemplo, né? Ou o porteiro, por exemplo, e ele trata aquele porteiro, aquela tia da limpeza com toda a educação que ele recebeu em casa, né? Que recebeu na escola, eu acho isso muito mais bonito também, sabe? Não é pensando só na ideia de ninguém tá olhando, sabe? Quando os pais estão longe, mas aquele menino que trata pessoas que não tem nada a oferecer pra ele bem. Cara, eu acho que aí ele chegou no ápice, a família chegou no ápice da educação do menino. E é o respeito gratuito, né? Que é o que a gente diz. Nossa realidade, ela é diferente. Hoje a gente convive com adolescentes, com alguns adolescentes, né? Muitos adolescentes que não têm um comportamento desrespeitoso. Mas a gente sabe também, de novo, pela essa... informação que chega via internet, que muita gente sofre com isso. De professores apanhando em sala de aula, de coordenadores apanhando em sala de... Extremo. E parece que é raro, mas a gente que anda conversando com outras pessoas de outras escolas sabe que isso não é tão incomum assim, não. Nós somos premiados. Muito isso, né, exatamente. Social, né? Mas a questão também é essa... Esse comportamento reflete muito o que ele vê em casa. Gente, e isso é o espelho, de verdade. Eu falar sobre isso, Michele, assim, quando eu vejo um menino assim, a gente tem vários alunos, podia citar até nomes de pais e mães aqui de alunos e tal, mas eu não quero pecar porque são tantos que têm essa qualidade. Mas de meninos assim, sabe? Eu fico lembrando, por exemplo, quando o pai é médico ou a mãe é médica, eu vejo aluno que vê aquela tia lá da limpeza e oferece, né? Olha, meu pai, o filho dele tá doente, ele percebe, ou ele vê a funcionária doente e fala assim, minha mãe é médica, vou falar com ela pra te atender. Sabe que a gente já viu casos desses com a gente, com toda né? certeza. Assim, bonitinhos, assim. Então eu falo, caramba, eu chego a arrepio quando eu vejo um caso desse. Aí eu falo, cara, é o reflexo da família. Porque você vê, o menino oferece o pai ou a mãe pra atender aquela funcionária, né? Ou o filho dela, e o pai aceita na hora. Então, assim, o filho não falou com a funcionária só de boca pra fora, porque sabia o pai que ele tem. Então você vê que é um reflexo ele enxerga família, que eu sou como meu pai me ensinou a ser, como a minha mãe me ensinou a ser. E eu arrisco a dizer que é uma das competências que está sendo mais rara e mais importante do mundo, que é essa de fazer quando o outro não está olhando, né? Porque hoje está tudo tão visível, tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ser postado, tudo tem que ser tão escancarado que o que você faz enquanto o outro não vê e que reflete a empatia é uma das coisas mais importantes. Isso reflete muito a família que cuida, que olha. É incrível isso aí. Pra mim, eu realmente, sabe, essa ideia de cuidado, de respeito pelo próximo, né? A gente vê, cara, e quando eles desrespeitam, assim, assim, eu vejo quando eles desrespeitam, por exemplo, uma tia da limpeza, ou desrespeitam um porteiro, ou a tia do corredor ali, o disciplinário, cara, pra mim ali, ele perdeu todas as qualidades dele ali na ideia de respeito. Porque assim, mas eu não desrespeito o professor. Às vezes, eu não desrespeito a coordenadora. Né? Peraí, mas por que vocês respeitam essa pessoa? Aí, pra mim, é mais grave ainda. Porque se eles respeitassem o professor e a tia da limpeza, seria um comportamento constante do menino de mau caratismo. Exatamente. Mas quando ele trata só mesmo a tia da limpeza assim, cara, ele, pra mim, ele tá formando um mau caráter mesmo. Assim, um caráter duvidoso que o pai e a mãe... E aí, Juvenal, me lembra algumas ações que alguns pais raros na nossa escola têm ao se comunicar com as recepções de uma maneira extremamente grosseira e que só abaixa o tom de voz quando fala com um dos líderes, ou com os diretores, ou com as coordenações. Então, se seu filho vê isso o tempo todo, como que ele vai respeitar alguém se você mesmo não respeita? Como você trata, como você fala do professor? Respeita pelo cargo. Né, pela posição. Então, quando a gente vê meninos que têm esse respeito, que têm essa característica, a gente tem vontade de dar um beijo na família, dar um prêmio pra ela, porque tirou nota 10, 100 mil, 1 milhão e fez a lição de casa. E a gente devia ter botado quase assim, tira o chapéu ou não tira o chapéu? Acho que isso é legal, porque aí realmente... Depois a gente faz um quadro retrô do tira o chapéu. Eu tiro o chapéu, né? Porque realmente são famílias
Ou então a gente faz a reverência como os japoneses fazem, né? Porque merecem nosso respeito também. Eu enxergo famílias aí excepcionais. Assim, para mim, uma família que sendo filho, que todo mundo tem que ser tratado igual, independente da posição social, da classe, do poder aquisitivo. Eu vejo que são famílias aí que estão criando filhos. Que é o princípio da humildade também. Muito bom, vamos lá então para o nosso quinto e último comportamento. Mas antes, segue a gente, compartilha. Clica no sininho aí para receber notificações, porque nossos podcasts vão ser cada dia mais. E comenta polêmicos. Aí no Código de Paz, que é o Instagram do Juvenal. Se ofereça para vir aqui para bater um papo com a gente. Segue, compartilha os vídeos. Manda um direct lá pra gente, dando sugestões de tema, o que você tem passado com seu filho, o que você tem visto seu filho passar na escola, né? Dá ideias pra gente também, que vão ser super bem-vindas, e também a gente vai fazer vários convites para pessoas poderem participar conosco. Inclusive nossas famílias de outras escolas, porque é sempre bom conhecer outras experiências. Disso, compartilha, segue a gente aí, clica no sininho, porque a gente tem muita coisa legal para tocar daqui para frente ainda. Vamos lá pro quinto e último comportamento. Esse também eu acho bem legal, assim, uma coisa que na minha casa eu Todos realmente... são legais, a gente escolheu 5 comportamentos legais. Tem uns que eu acho muito bacana, assim, esse aqui é um que eu gosto muito, que na minha casa eu faço muito isso, assim, né? Eu fiz muito com o João na criação dele, e até hoje eu faço isso muito, assim, eu cobro isso dele, assim. Alunos que cumprem pequenas responsabilidades sem precisar de aplauso. Ai. Sabe? Eu acho que a gente tá muito no mundo assim da recompensa. É o que a gente falou um pouquinho antes. Tudo tem que ter uma recompensa. E aí você vai brigar com o menino e fala assim, mas você não vê o que eu fiz de bom. E a gente tem que falar, a gente viu o que você fez de bom, mas agora a gente tá falando o que você fez de errado. Mas eu vou ser mais fundo assim, sabe? Tipo assim, o menino arrumou a cama. Nossa, arrumou a cama, parabéns e tal, sabe? Eu acho assim, que tá muito na ideia da recompensa, sabe? Ali é um ato ordinário que ele tem que fazer todos os dias e ponto final, e a gente tem que parabenizar. Nossa, você juntou o material. Olha, você arrumou o armário da escola. Olha, a sua mesa... Não, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco isso, assim, desses meninos, né? Não significa não valorizar os avanços. A gente valoriza, mas não recompensa coisas que são obrigações. É isso que eu falo, assim. Eu acho que o elogio tem que vir de uma coisa que ele faz a mais. É uma visão minha, de pai, de diretor. Se você fazer o ordinário, é obrigação. Assim, não tô dizendo que a gente não valoriza de ver ele fazendo, mas elogiar, dar Parece parabéns, aquele discurso do pai, né? Premiar. Tirei 10, pai, não fez mais que a obrigação. Não é nesse sentido. Assim, é mais ou menos isso, assim, porque eu sou um pai nessa pegada, assim, falo, peraí, olha, eu arrumei minha mochila. Assim, a mochila é sua, você tem que arrumar. Mas eu arrumei minha mochila. Essa é polêmica. Mas aí eu fiz isso aqui a mais, eu separei por matéria, e eu digo, peraí, então você fez um a mais. Agora vamos lá, vamos comemorar. Então, uma coisa que os pais têm que parar com esse negócio de ficar recompensando o filho pelo ordinário o tempo todo. Porque aí vira um hábito do menino só fazer isso para recompensado. Isso é um problema. É aí que eu falo pra você. Por isso que eu acredito que o ordinário não tem que ser recompensado, aplaudido. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser priorizado, porque o ordinário é o que é feito em todos os dias, mas ele não pode ser recompensado. Senão a gente cria um mecanismo de só é feito se tem recompensa, um condicionamento. Na nossa escola, por exemplo, os meninos que fazem jiu-jitsu lá, por exemplo, o Bruno, que é o nosso professor de jiu-jitsu, ele exige a foto da cama arrumada. E não é pra parabenizar o menino. É pra ele criar o hábito de arrumar a cama, porque a gente sabe que os meninos nem a cama estão arrumando hoje em dia. Então, assim, e não é ficar, parabéns, botar palminha. Não tem isso. Não tem isso lá no grupo do jiu-jitsu. Eu acompanho lá, é botar a foto da cama, porque senão ele não vai poder treinar. Então, entenda, a minha visão de pequenas responsabilidades serem atos ordinários e obrigatórios. Vamos comemorar? Bora. Você tirou 10, vamos comemorar, porque a média era 7. Vamos valorizar. Beleza, né? Olha, eu tinha um trabalho pra fazer e eu tirei 10 no trabalho, eu fiz uma maquete assim, peraí. Ótimo. Sabe? Aquela coisa assim, vamos valorizar o que vem a mais. Porque eu acho que é obrigatório chegar lá na escola, tio, a gente faz blitz do armário, por exemplo. Seu armário tá arrumado. Beleza. Mas o do outro não tá. Quem tá errado é o outro, né? Porque o seu tá, você tem que... vai ganhar uma estrelinha, porque... vai ganhar uma medalha. Não. O ordinário não se recompensa. A gente valoriza, ok, beleza, porque essa inversão de valores é que tá me deixando, assim, chateado no dia a dia. Porque fazer o ordinário tá virando extraordinário, e não é. Não é. E a gente ouve muito isso na internet. Fez o mínimo e ainda foi recompensado. Não dá. O mínimo é o mínimo. Tá? Mas é um processo de educação,
Para você criar um filho desse jeito, você tem que ir treinando ele todos os dias. E é bem trabalhoso, às vezes chato. Por isso que a gente acha que a família que consegue colocar essa mentalidade no filho, moldar esse comportamento, fez a lição de casa e merece nota 10. Porque, na verdade, assim, famílias Ele não quer boas, dar nota 10, não. Famílias boas não criam filhos especiais. Famílias boas não criam. Não, ela cria filho responsável, filho com disciplina. Então, parece que ele é especial porque ele fez o ordinário. A gente tem que tirar essa característica. Porque, olha que coisa interessante. Vai chegar no trabalho lá na frente, né? Que a gente tem visto. Ele vai achar que ele não foi reconhecido. Eu não sou valorizado neste lugar. Você não tá me reconhecendo. Eu nunca cheguei atrasado. Não me valoriza. Eu fico até às 18 todo dia. Eu fiz o que você pediu. Peraí. Mas o que foi ordinário? E aí eles não enxergam que é o contrário. Porque quando você faz cobranças que é típicas do cargo, virou terrível, Exato. Né? É um chefe abusador, é um chefe... E a gente tem visto isso muito na internet hoje em dia, assim, esses memes assim, nossa, eu não tô aguentando mais, eu tenho que trabalhar todo dia, de 8 a meio-dia, 2 a 6, ninguém me valoriza. O que você fez a mais, sabe, Michele? Então, se a gente não traz isso nessa ideia, porque eu falo assim, o que a gente faz hoje com o filho na idade que ele tá, é que vai refletir lá na frente. Com toda certeza, é o que a gente falou. Quando a gente usou o slogan, quem faz gal chega na frente, era pra ter essa visão. A gente aqui enxerga a frente. Todo mundo que trabalha com educação tem que ter essa visão. Hoje, não é só o que acontece ali no mundo da escola, é o que vai se repetir fora das paredes da escola. O menino que foi criado como se tudo fosse especial. Arrumou a cama. Você é especial, Aí quando ele casa, entendeu? Assim, ele não tem nada demais. Assim, porque eu não saio pra beber com os meus amigos, você não me valoriza. Eu não traio você não me valoriza. Peraí, o que você fez de ordinário? Ainda compara com o que é ruim. Mas é assim, porque na cabeça dele, só dele não trair a esposa, só dele não beber com os amigos, só dele não ficar, sei lá, assistindo TV até tarde, falar, tá vendo? Você não me valoriza. E a mulher não viu nada demais nele ali. Foi um ato ordinário. Mas a mamãe... Parabéns porque você arrumou a cama. Parabéns porque você tirou o prato da mesa. Olha, eu já vi mãe dando parabéns por isso, viu? De tirar o prato da mesa e botar na pia. Não tô falando lavar a louça, não. E nem tirar de criancinhas pequenininhas. Mesa, né? Porque lá na escola, por exemplo, né? Um trabalho que a gente percebeu muito no começo do ano, que a Vanessa fazia assim. Eles almoçavam com a bandeja e largavam a bandeja onde eles comiam. Onde tava, o lixo no chão. Agora me diz uma coisa. Onde que ele aprendeu a largar as coisas onde ele comeu? Segunda coisa, eu vou parabenizar porque ele devolveu a bandeja na cantina? Isso é obrigação. Então para de elogiar, sabe? Ei, bota o prato na mesa. Ou tira o prato da mesa e bota na pia. Não, parabéns. Não, vai botar lá. Ou você quer lavar a louça toda por causa disso? Essa é a minha visão. Agora, dá parabéns porque tirou o pratinho da mesa e nem lavou o prato. Gente, seu filho não é especial, não. Me desculpe. Mas se você ensinou pra ele que tem coisas que é obrigação dele e não precisa ser recompensado por isso, você merece um parabéns. Aí sim, eu falo pra vocês. No mundo que a gente vive hoje, eu vou ter que dar parabéns. Porque tá muito difícil encontrar famílias que mostram pros filhos que eles não são especiais, que eles não são cumprir as obrigações. Que eles não são o centro do universo. Sabe? A gente pode amar nosso filho. Porque se a família, né, Juvenal, ensina pro filho que ele não é o centro do universo, significa que ela também não é o centro do universo. E aí ela para de exigir coisas de exclusividade, né? Como se o filho dessa família, fosse o único a ser atendido em qualquer lugar que chegue. E uma coisa legal pra gente finalizar é que a gente vê esses 5 comportamentos em muitos alunos. Graças a Deus, a gente tem muitas famílias que compartilham dessa ideia nossa. Até porque eu acho, Michele, eu falo sempre isso, a escola é muita cara dos donos. Né? Então, assim, quando os pais colocam aqui, eles já sabem, né, que vai ter esse cuidado nosso de ter essa visão do filho dele que a gente tá vendo na família dele. Exatamente. Então é importante a gente falar sobre isso, assim, que a gente é muito feliz. Claro que um ou outro aqui a gente vê... E são comportamentos que vão se acertando. E assim, o mais legal não é isso, assim. O mais legal não é nem receber todos prontos, mas ter a possibilidade de transformar meninos, né? Então isso deixa a gente muito feliz. E é essa comunidade que a gente quer criar com o podcast, com o Instagram Código de Paz, a gente quer reunir essas famílias que estão dispostas a pensar e agir em prol da educação dos filhos, para que a gente crie um mundo melhor. A gente acredita que um mundo melhor é feito através das gerações que melhoram. E a gente lembrando sempre que não existe uma receita pronta. O que a gente faz aqui no Lições de Casa, o que a gente faz lá no Código de Paz, é falar exatamente de visões que a gente tem da nossa experiência com a educação, com nossos filhos, e trazer para a família assim, a gente tá junto e a gente vai trocar essa ideia. E Lições de Casa é isso. Por isso que a gente conta com vocês, né? Trazendo para nós aí temas, sugestões, preocupações, o que está te deixando aflito com o seu filho, o que está deixando aflito você com a criação,
nesse mundo que a gente está vivendo tecnológico, de muita informação, né? Como as escolas em si podem ajudar contribuir nessa formação dos meninos, porque a gente sabe que hoje criar outras pessoas tem sido um trabalho bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito feliz por isso. Com toda certeza. Então, vamos aí finalizando, né? Mais uma lição de casa, família, educação e conversas que importam. Mas lembrando vocês que a gente tem episódios semanais e você não pode esquecer de tocar esse sininho aqui, de compartilhar, para fazer essa voz chegar em vários pais, para a gente formar essa comunidade bacana de pais que querem criar filhos de verdade. Segue lá também no O Código de Pais. Eu aguardo vocês. Eu e Michelle estaremos aqui mais uma vez semana que vem. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Valeu.